Deus continua abençoando meus preciosos irmãos, irmãs, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês e que o anjo do Senhor acampa ao vosso redor e te livra de todos os mal. Que o anjo do Senhor te livra de todo o mal. Irmão, nós temos na mensagem a deidade de Cristo. No parágrafo 131, ele fala assim: você que tem recebido o Espírito Santo, você que tem recebido o Espírito Santo, lembre-se, você será julgado pelo que você tem feito com ele. Você fala, eu tenho o Espírito Santo. Mas o que você está fazendo com o Espírito Santo? Você está deixando ele trabalhar na sua vida? Você está cedendo para ele te mover? Você está dando liberdade para ele executar a obra dele na sua vida? Você pode ter o Espírito Santo, mas preso na sua vida. Como Mombrana disse na mensagem Festa da Trombeta, que a denominação deixou o Espírito Santo preso 2000 anos junto ao rio Eufrate, ou Eufrate. 2000 anos o Espírito Santo preso. Você acredita que o Espírito Santo ficou preso porque a denominação prendeu ele, não deixou ele batizar as pessoas em nome de Jesus Cristo, não permitiu que ele levasse as pessoas da denominação, lavar o pé um do outro, tomar ceia com vinho puro, pão asmo. A denominação tiveram o Espírito Santo? Com certeza, eles tiveram o Espírito Santo, mas preso. Você pode ter uma coisa presa, como você pode ter um bom remédio e você não tomar, e você guardar ele na sua partilheira. E você fala, eu tenho aquele remédio, mas só que você não toma. Você pode ter o Espírito Santo, mas você está deixando ele ter liberdade de fazer a sua obra, a obra dele na sua vida. Olha bem o que ele fala, o William Branham fala. Ele fala aqui assim, ele fala bem aqui assim, você que tem recebido o Espírito Santo, lembre-se, você será julgado pelo que você tem feito com ele. Pelo que você tem feito com ele. Ele disse assim, você pode receber Cristo através do Espírito Santo. Você pode receber Cristo através do Espírito Santo. E você ser condenado. Você ser condenado. Porque no dia do julgamento, Deus se vai julgar você, vai julgar eu, pelo aquilo que nós temos feito através do corpo, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, apóstolo Paulo dizendo que nós seremos julgados pelo que nós fizemos através do corpo, seja o bem ou seja o mal. Então, ter o Espírito Santo, conforme a maneira que nós temos o Espírito Santo, seria melhor não ter. Teria menos condenação se não tivesse o Espírito Santo.
Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. Mas o que você está fazendo com ele? Você está deixando ele levar você da igreja? Você está deixando ele amar as pessoas através de você? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E nós é o verdadeiro templo do Espírito Santo, porque Deus não habita em casa feita por mão humana, disse Pedro em São Tiago, ou melhor, em Atos dos Apóstolos. Deus habita no nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo não deixa de falar para nós isso. Não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo? Porque aquele templo que Salomão construiu, ele era uma sombra, ele era um tipo da noiva. Disse o irmão Branham na mensagem Atos dos Apóstolos. A mensagem chama Atos dos Apóstolos. O irmão Branham disse, aquelas pedras que Davi cortava na pedreira, os cortadores de pedras chegavam até a discutir, porque uma pedra tinha esquina, outra pedra era de outro jeito. Mas ele não sabia que tinha que ser daquele jeito, porque ela tinha que encaixar uma na outra na construção, sem marreta e sem martelo, sem esforço. Ela foi cortada na pedreira de tal maneira que ela veio preparada para encaixar uma na outra. E a pedreira é o Calvário. Foi ali que Deus mudou nós, foi ali que Deus cortou nós, cada um de nós, para construir esse templo do Espírito Santo. Cada um de nós é uma pedra. Pedro diz que nós é pedras preciosas. E cada um de nós encaixa com o outro e todos nós juntos constrói o templo do Espírito Santo. Individualmente falando, nós é o templo do Espírito Santo. Mas coletivamente falando, nós também é o templo do Espírito Santo. Tanto individual como coletivo. O batismo do Espírito Santo é dado para nós individualmente, mas na mensagem a 3 classes de crente, o irmão Branham disse que vai vir um estrondo do céu e vai fundir sobre a noiva o batismo do Espírito Santo coletivamente, individual e coletivamente. Quando a noiva for transformada e os irmãos do túmulo ressuscitados, que juntos nós se unimos, vai vir o Espírito Santo do céu e batizará nós num batismo coletivo. Para levar nós para o céu, nós vamos receber o batismo do Espírito Santo coletivamente. Coletivamente, individual e coletivo. Nós somos o templo do Espírito Santo, individualmente falando e coletivamente falando, nós somos o templo do Espírito Santo. Aquele templo que o Salomão construiu era uma sombra. Ele era uma sombra, ele era um tipo da noiva. Por isso que Davi não pôde construí-lo, porque Deus falou que ele tinha derramado muito sangue e ele não ia construir aquele templo. Mas que Salomão, seu filho, que era um homem de paz, ele ia construir o templo. Então, a noiva não é construída por homem violento, por pastor violento, como Davi era, derramador de sangue. A noiva é construída pelo Espírito Santo, que Salomão aponta para o Espírito Santo. O irmão Branham fala isso
pelo menos que eu tenho lido numas 2 mensagens, que Salomão é um tipo do Espírito Santo e que o reinado dele é um tipo do milênio. O reinado de Salomão de 40 anos era um tipo do milênio. Por isso que não teve guerra. Por isso que ele montou o ouro, ele montou a prata, ele teve cantores e cantoras, ele construiu açude, ele plantou árvore frutífera. Toda árvore que ele plantava era árvore de fruto. Ele fez açude para com ele aguar a horta. Então, o 40 anos de Salomão é tipo do milênio. Embora que Canaã também é tipo do milênio. Canaã é duplo sentido. Canaã tem 2 ângulos. Um ângulo, que você olha em Canaã, você vê o batismo do Espírito Santo. Por outro ângulo, você vê o milênio, disse Mombrana. Tem mensagem, como Mombrana fala, que Canaã era o batismo do Espírito Santo porque tinha que guerrear lá. Por outro lado, ele fala que é o milênio porque foi lá que eles descansaram. Descansaram das suas andanças. Descansaram da escravidão. Então, por esse lado, é o milênio, é de duplo sentido. Nós temos também que entender que toda a palavra de Deus é de duplo sentido. E também nós temos que entender que a Bíblia tem ângulos. Por exemplo, quando aquele rei levou Balaão para amaldiçoar Israel, aquele rei lá do Moabitas, que levou Balaão para amaldiçoar Israel, ele levou Balaão em 4 ângulos para ver Israel e amaldiçoar. Mas ele teve um ângulo que ele não levou, era 4 ângulos que via Israel. Que via Israel ali, ali descansando, ali naquele vales, naquele Campinas, enxergava Israel. E Balaão foi levado para ver Israel e amaldiçoar. E ele levou Balaão em 3 ângulos, mas não levou no 4º. E nos 3 ângulos que ele levou Balaão ver Israel, ele só via defeito. Mas tinha um ângulo que mostrava a serpente de bronze, mostrava a rocha ferida, mostrava toda a maravilha de Deus. Nesse ângulo, ele não levou Balaão para ver Israel. Porque quando você vê as pessoas mostrando o defeito do outro, ele sempre mostra o lado negativo da pessoa, mas ele não leva para ver o lado positivo da pessoa. Todos nós, irmão, tem 2 lados. Nós temos o lado negativo e o lado positivo. O lado de fora nosso, que é o homem interior, é negativo. O lado de dentro nosso, que é o homem interior, que é o lado de dentro, é positivo. O homem do lado exterior, que é o homem do lado de fora, é positivo. Quando você olha no irmão, quando você olha no homem exterior, você reprova ele. Mas se você olhar no homem interior que está dentro dele, você aprova ele. Então depende da maneira que você está olhando. E depende aonde você está olhando. Depende o ângulo que você está colocado para observar a igreja, observar
observar a Bíblia, observar a vida do outro, depende do qual é o ângulo que você está olhando. Porque tem um ângulo que você vai ver que o irmão é um bom irmão, que a irmã é uma boa irmã, é uma cristã, é um cristão, que ele luta para ir para o céu. Tem um ângulo que você olha, você vê fracasso nele. Mas tem um ângulo que você não vê fracasso. É nesse ângulo que Deus está trabalhando. E é nesse ângulo que você não sobe. É nesse ângulo que o diabo não leva você para ver o irmão, para ver a Bíblia. Por exemplo, irmão, o irmão Branham. O irmão Branham tem ângulo para você olhar o irmão Branham. Tem um ângulo que você olha o irmão Branham como um mestre, ensinando. Quando você olha o irmão Branham ensinando a Bíblia, você vê Deus do irmão Branham, ensinando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ensinando a ceia com pão asmo, vinho puro feito por ministro e com lava-pé que aponta para o Espírito Santo, porque quando o sacerdote colocou a planta do pé no Jordão, o Jordão se abriu, e quando nós põe a planta do nosso pé na bacia de lavar água, o Espírito Santo se abre, o Calvário se abre para nós. O lava-pé não é uma coisa simples. A água da bacia aponta para o Espírito Santo. E quando você põe o pé na água na bacia, foi a mesma coisa do sumo sacerdote põe o pé no Jordão e o Jordão se abriu. E o Jordão se abrindo, libertou Israel do deserto, colocou ele em Canaã, colocou ele no Espírito Santo. Então, todas essas coisas é ângulo que você tem que saber como você olha. Porque se você observar a Santa Ceia do Senhor, como ela é, você não perde uma. Em toda a Santa Ceia, custa o que custar, você estará tomando a Santa Ceia. Teve uma irmã aí nos Estados Unidos que eles pegavam o ônibus para ir na igreja, porque era longe. E o ônibus partiu, foi embora e ela perdeu. Quando ela chegou no ponto, o ônibus já tinha ido embora. Sabe o que essa irmã fez? Ela alugou um táxi. E quando ela chegou lá na igreja para tomar a Santa Ceia, ela chegou em tempo, porque ela pegou um táxi. Ela perguntou para o motorista quanto que é a viagem, e a quantia que o motorista do táxi falou para ela era o pagamento dela. Era o pagamento dela. E ela deu o pagamento dela para o motorista do táxi, mas ela não perdeu a Santa Ceia, porque ela viu que a Santa Ceia tinha muito mais valor do que o pagamento dela. Irmã, quando você põe o pé na bacia, você é sacerdote. Pedro disse, Deus fez nós sacerdote real. Nós somos sacerdote real. Nós não somos sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus Cristo. Mas nós somos sacerdote. E real, disse Pedro. E lá em Apocalipse, Jesus disse para João, Deus fez nós sacerdote e rei. Sacerdote e rei. Então, quando você põe o seu pé na bacia, o Jordão abre para você. O Calvário, o Jordão é o Calvário. O Calvário abre para você e dá passagem para você entrar em Canaã. Agora depende, irmão, Jesus disse para Pedro, quando Pedro foi lavar o pé dele, Senhor, o senhor lavar o meu pé? Nunca me lavaram. Aí Jesus falou, se eu não lavar
você não tem parte comigo, Pedro. Porque o que eu faço agora, você não entende, mas você entenderá depois. Então a Santa Ceia, irmão, é uma coisa que muitas pessoas tomam a Santa Ceia, mas não entendem o que está acontecendo. Está tomando a Santa Ceia que nem Pedro. Está tomando, mas não está entendendo o que está acontecendo. Porque se você entender o que significa a Santa Ceia na sua vida, você não perde uma. Que nem Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 22. Eu desejei muito tomar essa ceia convosco antes de entrar no meu sofrimento. Jesus viu que na Santa Ceia tinha poder para ele vencer o Calvário. Por isso ele disse, desejei muito tomar essa Santa Ceia convosco antes de entrar no meu sofrimento. Porque muitas vezes não vencemos na vida, porque muitas vezes somos fracassados no que nós fazemos, porque muitas vezes somos fracassados nos nossos negócios, no nosso trabalho, porque muitas vezes somos fracassados na vida cristã, somos fracassados no casamento, somos fracassados porque nós, às vezes, não temos revelação do que é uma Santa Ceia, o que ela significa na nossa vida, o que a água na bacia simboliza, o que o pão simboliza, o que o vinho simboliza. Porque se nós tiver revelação, Jesus disse, o inferno não prevalece sobre aquele que está edificado sobre essa rocha. E a rocha é revelação. Não tem poder o inferno contra a pessoa que tem revelação. Satanás, ele pode ter a sua vantagem sobre a pessoa que faz coisa sem saber o que está fazendo. Mas aquele que tem revelação no que faz, ele tem mais poder, mais vitória do que aquele que faz. Embora que aquele que faz, sem saber o que está fazendo, que ali no caso de Pedro, assim mesmo ele tem vitória. Por que Pedro negou Jesus? 3 vezes. Porque Pedro falou, eu não conheço esse homem. Eu não sei quem é esse homem. Porque Pedro lavou o pé sem saber o que estava fazendo. Se ele soubesse o que ele estava fazendo, ele não negava. Ele não negava. Por isso que o irmão Brando está falando aqui da mensagem, a deidade de Cristo, ele está falando, você que tem o Espírito Santo, você tem que saber o que você faz com o Espírito Santo. Porque você pode receber Cristo através do Espírito Santo e você ser condenado. Condenado com o Espírito Santo? Pois bem, o irmão Branda disse na mensagem, ele fala numa mensagem, o inferno, como é que ele fala? Ele fala, eu sei que o parágrafo é 100. Ele disse assim, muita gente cheia do Espírito Santo está perdida. Muita gente cheia do Espírito Santo está perdida. Eu creio que é o coisa moderno pela profecia. Inventos moderno pela profecia. Deve ser o nome da mensagem. O invento moderno pela profecia. Ou é invento moderno, porque é 2 mensagens. Ou é invento moderno. Parágrafo 100. Parágrafo 100. Vou falar uma coisa que você vai ficar surpreso. Tem gente cheia do Espírito Santo e está perdida. Porque ela tem o Espírito Santo na carne,
mas ela não tem na alma. Você pode ter o Espírito Santo na carne, e é o caso dessas pessoas aqui, da mensagem de idade de Cristo, que tem o Espírito Santo e será condenada, porque ela tem o Espírito Santo na carne, e ela não tem o Espírito Santo na alma. Você pode ter o Espírito Santo na carne. Sabe por quê, meu irmão? Ali no Atos dos Apóstolos, creio que é o capítulo 2, Pedro disse: o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Os jovens sonharão, os velhos terão visão, coisa assim. O velho terá visão, os jovens sonharão. Ele disse: o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Todo ser humano que você conhece na face desse universo, ele recebe o Espírito Santo na carne. Ele recebe o Espírito Santo na carne. Como o sol nasce para todo mundo, e o sol não é um tipo do Espírito Santo, o sol não é um tipo do Espírito Santo, que ele banha toda a terra. Na mensagem ao nascer do sol, o irmão Branham disse: o sol, ele nasce para todos, só que a rocha não gosta dele, porque a rocha, ela fica quente e não sai vida nenhuma da rocha, porque não tem nada semeado na rocha. Nada é semeado na rocha. E aquelas pedras recebem o sol, mas não brota nada, porque não tem nada semeado naquela pedra. E tem gente que é pedra, o Espírito Santo vem sobre ela e não nasce nada, não sai vida nenhuma, porque não tem nada semeado dentro dela. É a mesma coisa, meu irmão, de você colocar 10 ovos debaixo de uma galinha para ela chocar. A galinha fica 21 dias em cima daqueles ovos, virando ele para lá, virando ele para cá, para que todos eles peguem a quentura dela. E a quentura da galinha é que vai fazer aqueles pintinhos se formar dentro da casca. E a clara que é colocado dentro da casca é a comida do pintinho. E a algema, ela é o pintinho. Mas se aquele ovo não está germinado, não sai nada daquele ovo. A galinha perdeu tempo de dar sua caloria para aquele ovo. Ela perdeu tempo, ficou esqueleta, ela ficou pioenta, ela fez jejum. Ela faz jejum, porque ela fica sem comer em cima daquele ovo para que ele não esfria. E quando chega 21 dias, que é o tempo dela ficar em cima daqueles ovos, ela vai olhar e ver que 5 deles saiu 5 pintinhos. Por que não saiu do outro 5? Porque o outro não estava germinado. Assim é as pessoas. O Espírito Santo vem em cima de todo ser humano, mas um nasce de novo, o outro não nasce, porque não tem nada semeado dentro dele. É uma terra inútil, é uma terra estéril, que não nasce filho, que não nasce semente. Então, meu irmão e minha irmã, ter o Espírito Santo muitas vezes é para a nossa própria condenação. Ter o Espírito Santo na nossa vida. Porque ele cai sobre nós, ele traz caloria para nós, mas só que não sai nada da nossa vida. E nós vemos Eliseu.
quando Eliseu deitou em cima daquele menino. Por 7 vezes ele deitou em cima do menino. E o menino ressuscitou, porque o menino tinha uma vida dentro dele. A alma entrou nele e ele ressuscitou. Então tem muita gente que tem o Espírito Santo na carne, mas não tem na alma. Isso disse o irmão Branham na mensagem que ele fala, Inverno Moderno pela Profecia. Parágrafo 100. Ele fala, muita pessoa cheia do Espírito Santo está perdida, porque tem o Espírito Santo na carne. Veste bem, não deixa o cabelo crescer, usa a saia até o pé, usa a sandália baixinha, mas fala mal dos outros, critica os outros, orgulhosa, temperamento forte, e é cheia do Espírito Santo, mas na carne. Mas na alma, ela não tem um pingo do Espírito Santo. E Paulo disse em Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que seja encontrado irrepreensível o vosso corpo, o vosso espírito e a vossa alma, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A sua carne tem que ter o Espírito Santo. O seu espírito tem que ter o Espírito Santo. E a sua alma tem que ter o Espírito Santo. Os 3 têm que ter o Espírito Santo. Porque se um tem, o outro não tem, fica que nem a veste de Saul, faltando um pedaço. Quando Davi cortou a veste de Saul, deixou a veste dele incompleta, faltando um pedaço. E tem muito cristão que ele não tem o Espírito Santo 100%. Falta pedaço do Espírito Santo. E falta exatamente na sua alma. Por isso que ele não pode crer em tudo que está na Bíblia, ele não pode crer em tudo que o irmão Branham disse. Agora mesmo, irmão, nós encontramos pessoa que cria na mensagem do irmão Branham, hoje fala que o irmão Branham é falso. O irmão Branham diz que João Batista, que apresentou Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais tarde, nós encontramos João Batista, agora que ele estava preso, mandando perguntar para Jesus se era ele mesmo ou devia esperar outro. E o irmão Branham vem e disse, João Batista tinha perdido a unção. E ele agora era um homem preso. Quando a pessoa se torna presa, ela se torna cativa. Ela não é livre, ela é presa. Ela veio por um dogma, ela veio por uma falsa interpretação. E ela perde a visão, como João Batista perdeu a visão de águia. Ele cria no irmão Branham um dia. Um dia ele falava, o irmão Branham é o Elia. Agora ele fala que não é mais, que nem João Batista. É ele mesmo ou devemos esperar outro? O irmão Branham disse, João Batista estava preso, tinha perdido a unção. E agora ele não via Jesus mais como o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Mandou perguntar se era ele mesmo. E a resposta foi dada por Jesus Cristo da seguinte maneira, fala para João, que o cego vê, o surdo ouve, o aleijado anda, e o evangelho é pregado para o pobre. Fala para ele se isto basta para ele crer que sou eu mesmo. E bastou. E João Batista aquietou. Eles estão falando que o irmão Branham não é o profeta. Eles estão falando que aqueles animais que o irmão Branham teve na visão,
que aquilo não é verdade. Ô irmão, Deus falou para Abraão que Israel ia ficar 400 anos no Egito. Israel ficou 430. Ficou 30 anos a mais do que Deus falou. Então Deus é falso? Então Deus é falso? Porque ele falou para Abraão que era 400 anos e ele ficou 430. Então Deus é falso? Então aí nós vamos ver Deus como falso por causa disso? Nós temos que tomar muito cuidado no que nós falamos. Nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo e não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Há perdão para quem fuma, há perdão para quem bebe, há perdão para quem adultera, há perdão para quem mata, mas não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. E blasfemar contra o Espírito Santo é o pecado mais simples que existe, é o pecado mais fácil de cometer. É só você reprovar o que Deus está fazendo. Se Deus mandou um homem e você fala que esse homem é falso, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E Jesus disse, agora, falando para Caifás, que chamou ele de Bezebu, agora há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vier, e ele veio em Atos 2, não há mais perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo, nem nesse século, e nem no vindouro, que é o trono branco. Século vindouro é o trono branco. Nem nesse século e nem no trono branco há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Então, você vai chamar João Batista de falso? Porque João Batista mandou perguntar para Jesus se era ele mesmo ou devia esperar outro, sendo que ele mesmo falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tinha tirado o pecado do mundo? Então você vai falar que João Batista era falso? Você vai falar? Então você tem que tomar muito cuidado, porque Caifás, Anã, sendo sumo sacerdote naquele tempo de Jesus, ele chamou Jesus de Bezebu. Depois ele deu a mais linda uma das mais lindas profecias. O sacerdote Anã deu, dizendo, vocês não sabem que é necessário um homem morrer pelo povo? Falando, vocês não sabem que é necessário um homem morrer pelo povo? E esse homem era Jesus. E quem profetizou isso foi Anã. Profetizou que era necessário um homem morrer pelo povo. E esse homem era Jesus. E Balaão, sendo um falso profeta, profetizou que uma estrela de Jacó ia sair. E foi a estrela que os 3 magos seguiu. E Balaão, disse Mambana, a profecia dele era verdadeira, mas a doutrina dele era falsa. Você está baseado em visão para reprovar o Mambana? Você ia reprovar Deus quando ele falou que era 400 anos e ficaram 430. Você ia reprovar João Batista quando ele falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Depois ele mandou perguntar se era ele mesmo. Ficou confuso. E aí Jesus esclareceu ele com a obra, mostrando a obra que ele estava fazendo. E ele foi convencido, não por causa agora da pomba que descia sobre Jesus, mas por causa da obra que Jesus estava fazendo. Que Deus te abençoe e que Deus te livra, você e eu, de ser um blasfêmio. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, tenha uma boa tarde com Jesus. Amém. Vamos para as perguntas da tarde de hoje. Começando com o irmão Júlio Braz, ele pergunta, Pastor Joel, uma igreja pode se reunir em jejum e divulgar publicamente? Não. O jejum, Jesus disse, quando você faz jejum, você não fala nada para ninguém. Você lava o seu rosto como coisa
que nada está acontecendo. O jejum é um segredo entre você e Deus. Entre você e Deus. Agora, perguntaram para Jesus assim, irmão, por que os seus discípulos não jejuam? Jesus disse assim, aquele que está com... A noiva, quando está com o noivo, ela não jejua. A noiva, quando está com o noivo, ela não jejua. Então, aí você tem que ver se você está com Jesus, se você anda com Jesus, você vai jejuar por quê? Se você já anda com eles, você é cheio do Espírito Santo, tudo que você tem está no você, você é a arca de Noé, tudo que estava no universo foi colocado na arca, a cura divina está dentro de você, tudo que estava em Cristo foi derramado em você. A pessoa jejua para adquirir as coisas, mas você já adquiriu. Então Jesus disse, aquele que está com o noivo não jejua. Ele disse isso quando perguntaram, por que os seus discípulos não jejuam? Ele falou assim, quando a noiva está com o noivo, ela não jejua. E você não está com o noivo? Então você precisa ver, irmão, que tem muitas coisas. Por exemplo, São João 4, Jesus falando com a mulher samaritana, que ela falou assim, vocês adoram em Jerusalém, e nós adoramos aqui nesse monte, e aqui nesse poço, porque foi aqui que Jacó tomou água, fez esse poço e deu de herança para José. Jesus falou, mulher, a hora vem, e a hora é agora, que nem nesse poço, e nem em Jerusalém, e nem nesse monte adora mais a Deus, porque o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Então tem muitas coisas que Jesus tirou. Adorar mesmo no monte, adorar em Jerusalém. Tem muita gente que vai passear em Jerusalém, tira fotografia e fala, eu batizei lá em Israel, eu fui lá em Israel. Irmão, isso aí não vai salvar ninguém, não. O que salva você é o novo nascimento. Jesus é claro, aquele que nascer de novo não entra no reino do céu, ponto final. Se não nascer de novo é sair de ser filho do diabo e passar a ser filho de Deus. É sair das trevas e entrar na luz. Se não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no reino do céu. Outras coisas é outras coisas. Língua estranha, profecia, jejum, orar no monte, tudo isso daí, irmão, podemos fazer, tudo bem, é bom fazer. Mas se não nascer de novo, não tiver uma mudança de vida, uma mudança de natureza, deixar a natureza dos nossos pais, das nossas mães terrestres, e passar a ter a natureza de Deus, de nada vale todo o nosso esforço, as nossas correrias. Vamos para a próxima pergunta da tarde, do irmão Oliveira Marcelo. E ele pergunta, qual é o nome da segunda madeira de qual a resina foi extraída após a fervura e que foi usada para selar a primeira madeira, que é a de gofer? A madeira de gofer, irmão, era madeira fraca. Eu vi um teólogo, por isso que a teologia é braba, irmão. Quando eu ouço os teólogos falar da Bíblia, dá na gente até um desânimo. Dá na gente até um desânimo de ver o que eles fazem com a Bíblia. Então eu vi um teólogo falando da arca, da madeira de gofer, e disse que a madeira de gofer era uma madeira firme, era uma madeira dura, uma madeira que suportava água. Não é verdade. O irmão Brana disse que a madeira de gofer, que não é fiarca, era esponjosa. Ela não podia ver água, que ela murchava, era o contrário. Era a madeira mais fraca que existia. A madeira de gofer é nós. A madeira de gofer aponta para o cristão, que é fraco, é esponjoso, não suporta nada.
Nós não suportamos nada, irmão. Qualquer problema que sai, nós já estamos desanimados. Nós não suportamos nada. Aí que Deus manda o socorro de uma segunda árvore. Noé cortou essa segunda árvore, tirou a resina dela, ferveu a resina dela, derramou sobre a madeira de golfe. E a madeira de golfe abstraiu, ela aceitou aquela resina fervida. E uma vez que a resina fervida penetrou nela, ela virou um aço, disse o irmão Bueno. Ela virou um aço que nem se você batia um prego entrava nela. Graças à segunda árvore. A segunda árvore é Jesus. A Bíblia não fala o nome dela ali. Só fala, a Bíblia não fala, nem fala que teve uma segunda árvore que deu resina para ela. A Bíblia fala que a arca foi bertumada. Se ela foi bertumada por dentro e por fora, olha bem aí, meu irmão. Bertumada por dentro é o batismo do Espírito Santo, por dentro, no homem interior. E bertumada por fora, batizada na carne e batizada por dentro, na alma. Por isso que ela foi bertumada por dentro e por fora. Aquela bertumação é o batismo do Espírito Santo, por dentro e por fora. Foi aquela resina, aquele bertume que saiu dessa árvore. E essa árvore é o Senhor Jesus Cristo, que foi cortado no Calvário. Ele foi a árvore da vida. Aquela árvore que se comia, vivia eternamente, que Deus colocou o anjo no caminho para ninguém tocar na árvore, para não viver eternamente em pecado. E aquela árvore voltou para nós. Ela é Jesus, a árvore da vida, que estava no jardim do Éden. E Jesus disse, quem não comer da minha carne e não tomar do meu sangue, não tem parte comigo. Então ele se declarava que ele era a árvore da vida. Então, Jesus foi cortado no Calvário. E a resina foi derramada em Atos capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado. Foi fervido no Calvário e derramado em Atos 2. E sobre aquele que o Espírito Santo é derramado, por fora e por dentro. Aí que você tem que ser batizado, por fora e por dentro. Você não pode ser batizado com o Espírito Santo só na carne, porque o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne, mas não disse que ia ser derramado sobre toda a alma. Sobre toda a carne, mas não sobre toda a alma. Então todo mundo tem o Espírito Santo na carne. Até os capim, até os animais, até as árvores, até os rios recebem o Espírito Santo. Senão eles não têm vida. Só o Espírito Santo que dá vida. Tudo que tem vida tem o Espírito Santo. Mas ter o Espírito Santo por dentro, na alma, aí é arrebatamento. Aí é vida eterna. Quem tem o Espírito Santo só na carne e será condenado no trono branco, tendo o Espírito Santo na carne. Tiveram só por lado de fora e não tiveram por lado de dentro. Porque se você tem o Espírito Santo por lado de dentro, nada sai de você. E nada entra em você. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo por lado de fora, para nada entrar em você. Por lado de dentro, para nada sair de você. Não sair calúnia, não sair crítica, não sair condenação, porque você está bertumado. E se você tem esse bertume, você é essa arca que vence o juízo, que vence os problemas e chega ao outro lado de lá, além da cortina do templo. Então, a segunda árvore era o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para o espírito de oração da tarde. O William Pinheiro pede oração a Sofia, a Lorena, o Miguel e a sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E oração também para que consiga alugar seu apartamento.
Joel William pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nintz pede oração ao seu favor e família. O irmão Eliseu dos Santos pede oração ao seu favor e família. E a irmã Rosimari de Lima pede oração ao seu favor e família e por uma perícia que ela vai fazer. E Deus vai te abençoar, irmã. E vai dar tudo bem, viu, irmã? Porque Deus está contigo. O anjo do Senhor está tudo acampado ao teu redor. Isso não é promessa bíblica, não tem como falhar. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme. E você teme, os eleitos temem. Aquele que não teme não tem anjo, não. Só tem anjo caído. Mas aquele que teme, o anjo dele não caiu. Seu anjo não caiu, irmão. Aonde você vai, ele está te protegendo. Ele está te protegendo você. Aonde você vai. O irmão Branda diz que quem foi buscar o filho pródigo no Mangueirão foi o anjo dele. Quem foi buscar Pedro do cárcere foi o anjo dele. E na mensagem Apocalipse, livro de símbolo, o irmão Branda diz que o anjo do Senhor mora aqui. E é ele que levou a mensagem para você. Foi ele que levou a mensagem e abriu seu coração para receber a mensagem. Ele te protege dia e noite, irmã. E ele vai te proteger você desse mal que te cerca. Ele vai expulsar isso. Teu anjo vai expulsar isso. Na mensagem influência, o irmão Brana disse lá no fim, quando o irmão Brana está orando, Senhor, manda teu serafim aqui na igreja, que ele traga a brasa do altar e queima cada irmão que está aqui e tira a sua iniquidade e sara as suas feridas. Se Isaías teve um serafim para queimar o lábio dele com a brasa tirada do altar, que é o Espírito Santo, você também tem o seu serafim. Você também tem o seu, que ele vai na presença de Deus e ele vem com essa brasa, que é o Espírito Santo, para queimar sua enfermidade, queimar seu pecado e colocar você em condições, como ele colocou Isaías, que ele falou assim, quem irá por mim, Deus disse. Isaías falou, eis-me aqui. Aí Isaías falou, eis-me aqui. Aí Isaías foi e pregou. O que ele pregou? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, porque agora ele tinha o lábio queimado pelo Espírito Santo. Então, irmão e irmã, Deus está ao seu lado, Deus está ao seu favor. Prova essa que você recebeu a mensagem. De você receber a mensagem do irmão Brana, é uma prova que você tem eleição. E esses que recebeu a mensagem do irmão Brana e agora está revoltado, eles perderam a unção, como João Batista perdeu. E ele está querendo reprovar o que ele aprovaram um dia. E agora, irmã, leva essa mensagem para frente. Olha o seu grupo. Esse dia eu vi que teve um irmão que ele mandou a mensagem dele para 10 pessoas que estavam no grupo. Ele distribuiu, enviou a mensagem dele para 10 pessoas do grupo dele. Manda você também, para sua filha, para o seu filho. Fala para o seu amigo, ouve essa mensagem, ouve o YouTube, ouve o Joel Nint, ponha lá Joel Nint, não é complicado, só ponha o nome, Joel Nintes. Você entra na minha página e vamos ganhar alma. É a nossa missão, é o nosso trabalho, é ganhar alma. Se nós ganhar uma alma, o nosso nome está envolvido nela eternamente. Ganhe uma alma, irmã. Se você não pode ir pregar, irmã, você manda uma mensagem de alguém, de um pastor. Você está ajudando o evangelho. E nós estamos aqui para ajudar o reino de Deus. Que Deus te abençoe e vamos orar. Senhor Deus, creio no teu poder. Creio na tua presença na nossa vida. Creio, Senhor. Geazi não conseguia ver o teu exército, porque ele estava cego. Ele só via o exército da Síria. Mas Eliseu orou falando, Senhor, abre o olho de Geazi para que ele veja o teu exército. E o olho dele foi aberto. Ele viu que o exército de Deus era maior do que o exército da Síria. Senhor, abre o olho de cada um de nós para ver que o socorro do Senhor é muito maior do que os problemas que nós temos, que a cura divina é maior do que a enfermidade,
que a tua misericórdia é maior do que o dano que Satanás faz, Senhor. Que tudo que o Senhor tem é muito maior do que o que Satanás tem, como o sol é maior do que a noite, como o sol pode com a noite, como o sol empurra a noite embora, assim o Senhor também resplandeça na vida de cada ouvinte e expulsa toda as trevas, toda a enfermidade, e resplandeça, e clareia e aqueça a vida de cada ouvinte, em nome daquele que vive e daquele que há de vir, Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.